Se a Marvel conseguiu estabelecer um multiverso onde você pode ter todos os super-heróis dentro do universo da Marvel num único filme, como foi o caso do Vingadores Ultimato, e agora do Deadpool 3, que vai trazer vários X-Men para esse universo, estou doido para assistir esse filme, nós temos também um multiverso para chamar de nosso quando a gente fala de filmes de ação dos anos 80. E foi isso que o Stallone estabeleceu lá em 2010 quando pensou na franquia Os Mercenários, que fez tanto sucesso que acabou gerando mais 3 continuações, porque eu simplesmente ignoro que existe o quarto filme. O quarto filme ele simplesmente não existe, foi apenas um surto, foi apenas um sonho, porque aquilo ali não é filme de verdade. Inclusive eu já fiz uma análise de todos os filmes da franquia Mercenários, com exceção do terceiro filme, que é o que eu vou trazer nesse vídeo de hoje. Então se você quer acompanhar, se você quer entender um pouco mais sobre o que eu acho dessa franquia como um todo, clica aqui no card que eu vou deixar aqui em cima, que você vai ver os vídeos anteriores e também nos links da descrição. E também já deixa o teu comentário. Qual o melhor filme da franquia Mercenários? Qual filme da franquia você olhou e pensou: esse aqui representa o cinema de ação dos anos 80, isso aqui é nostalgia pura, porque a gente sabe que tem alguns filmes dentro da franquia que eles fogem um pouco da proposta que eles mesmos se propunham a fazer, que é fazer uma ode aos filmes de ação dos anos 80. Então, coloca aqui nos comentários qual o melhor filme da franquia Mercenários. Mas, cara, Os Mercenários 3, assim como Mercenários 2 e Mercenários 1, a história é o que menos importa. Então, diferente de todos os outros vídeos que eu faço aqui no canal, onde eu faço aqui uma pequena introdução e depois eu vou contando um pouco da história, aqui vai ser um pouco diferente. Eu vou apenas falar sobre o que eu achei do filme, mas se você quer saber um pouquinho da sinopse, lá vai. Basicamente é o seguinte: Sylvester Stallone, né, um Barney Ross, ele tá ali com seu grupo de amigos, de mercenários, numa nova missão, típico dos filmes. Eles foram contratados por uma nova missão. Dessa vez quem contrata eles é o personagem do Harrison Ford, e agora eles precisam encontrar um traficante de plutônio. Só que esse traficante ali, na verdade, é o Mel Gibson, que era um grande amigo do Barney Ross no passado. Eles eram mercenários juntos, eles fundaram um grupo juntos, e agora ele está de volta. Eles então machucam o Caesar, né? O Stone Banks, que é o Mel Gibson, ele mata praticamente o Caesar, interpretado pelo Terry Crews. A gente sabe que ele não morre, mas para dar aquela dramaticidade eles fazem isso. E agora o Stallone ele decide que ele não quer mais ser mercenário, ele dispensa a sua equipe. Como todo bom velho filme onde o protagonista durão ele quer resolver as coisas sozinho, então não quero mais que vocês trabalhem comigo. O que não faz muito sentido, não tem lógica alguma, porque o Caesar morreu praticamente, então agora eu não quero mais que a gente trabalhe como mercenários, eu vou em busca de outra equipe. Não faz sentido, porque se o objetivo dele era não ter mais gente se machucando por conta dele, sendo que na verdade as pessoas escolhiam estar ali, né? Então o Christmas, né, que é o Jason Statham, se ele atua com o Barney como mercenário é porque ele escolheu aquilo, né? Mas o Barney, né, o Stallone tem aquela coisa de que nos filmes dele ele precisa ser o heróizão, salvar por todo mundo, proteger todo mundo. Não é diferente aqui, mas não faz muito sentido, não tem muita lógica, porque ele dispensa a equipe que sempre esteve com ele e vai atrás de uma galera mais jovem. Bom, mano, se você vai colocar alguém em perigo, se tem alguém que você não quer colocar em perigo, é justamente alguém jovem também, não é? Então, enfim, como eu falei, esquece o roteiro, esquece o sentido, esquece a lógica, isso é o que menos interessa nessa franquia. O que interessa é a gente ver um monte de ator sessentão metendo a porrada entre si, e aqui a melhor coisa é, de fato, o Mel Gibson. Eu já vou logo chutando o pau da barraca e dizendo que o Mel Gibson é o que salva esse filme. Porque assim, cara, Os Mercenários 3, ele faz parte daquilo que Hollywood sabe fazer de pior, que é um filme deu certo, aí eles vão lá e replicam aquela mesma fórmula para vários outros filmes para continuar farmando muita grana. Não era diferente com Mercenários. Só que a diferença é que do primeiro para o segundo filme você tinha um respeito pelas obras dos anos 80. Não era só fazer dinheiro, né? O primeiro filme ele é um pouco mais contido, tem menos estrelas, né? O primeiro filme, o grande legal, o grande barato dele é que você tem o Jet Li e o Dolph Lundgren que voltaram depois de muitos anos parados, né? Claro que o Stallone também estava sumido, mas o Stallone nunca sumiu da mídia. Já o Dolph Lundgren nem existia mais na mídia, né? E aí fizeram Mercenários e ele voltou de volta para os holofotes.
aquela coisa da galera olhar o filme e dizer, olha, lembra do cara que fez o He-Man, que fez ali o Punisher? Pois é, essa foi a proposta do primeiro filme. O segundo filme ainda mais, porque trouxe o Van Damme, trouxe o Bruce Willis, o Arnold Schwarzenegger, o Chuck Norris. Então tinha uma galera muito mais popular naquele segundo filme, e é por isso que eu considero o segundo filme o melhor filme da franquia. Cara, disparado, assim. Embora as questões técnicas, né, do segundo filme, elas são inferiores em relação à do primeiro e à do terceiro filme. Acho que em questão de técnica, sabe, de roteiro, de direção, de edição, de montagem, o primeiro e o terceiro são melhores. E nesse quesito, o terceiro filme ele é muito melhor, ele é o melhor da franquia em questões de edição, tá? E nesse aspecto, o terceiro filme ele é realmente muito melhor em questão de edição, montagem, a fotografia do filme é melhor, porque no segundo filme você não entende muito o que está acontecendo nas cenas de ação às vezes. Mas aqui a gente tem que de técnica, de edição, de montagem, de fotografia você tem bem feito, o que falha é justamente na questão das estrelas. Como eu falei, questionar, criticar o roteiro dessa franquia é um erro, porque não importa o roteiro. Tem filmes que o roteiro, você pode fazer o roteiro mais genérico possível, mas transformar aquilo numa galhofa divertida. E é isso que o Mercenários é. Os filmes em si, como um todo, tá? Todos eles são filmes ruins. Mas o que faz com que a gente queira ver é justamente a união das estrelas de ação. E o terceiro filme, cara, ele tinha tudo para ser o melhor disparado. Porque, mano, aqui você tem Mel Gibson como vilão, Antônio Bandeiras, que tá muito engraçado. Claro que depois que você vê e revê o filme várias vezes, você entende que não é tão engraçado assim a piada. Mas a primeira vez, tá vendo o filme ali, eu lembro que eu fui ver o filme no cinema e, cara, foi muito divertido. Eu adorei assistir o filme no cinema. E além disso, você tem o Harrison Ford, você tem também o... Pô, esqueci agora o nome do outro ator, cara. O Wesley Snipes. Você tem lá o cara que fez o Blade no filme. E aí é que tá o grande problema. Os caras pegaram o Wesley Snipes, o Antônio Bandeiras e o Harrison Ford, e os caras quase não aparecem no filme. Tem uma piada no começo do filme que eles fazem em relação ao Wesley Snipes ter ficado preso durante anos por ter sido negado imposto, e é uma piada escancarada, né? Quem saca da referência, quem pesquisa a vida dos atores na vida real, sabe que ele foi preso durante muitos anos por sonegação de impostos. E aí eles fazem essa piada com ele no filme, mas é só isso, é só pra isso que ele tá ali. Fora isso, ele é só um coadjuvante de luxo, a mesma coisa do Antônio Bandeiras. Mas em contrapartida, o Mel Gibson é a melhor coisa desse filme, porque ele é um vilão que, pela primeira vez na história dessa franquia, você tem um vilão de peso, um vilão que ele, de fato, ele ameaça os mercenários. Porque, por exemplo, no segundo filme, o Van Damme é um ator muito carismático, mas a gente sabe que ele não é o melhor ator de todos os tempos, ele não é um ator muito bom, mas ele tem carisma. Só que o vilão dele era muito genérico, não era à toa que o nome dele era Villain. olha só que besta, né, mano? É muito bobo, muito bobinho o nome dele. Mas é um vilão muito genérico, você não teme ele ali. Até porque a escolha que eles resolveram fazer, vamos sacrificar aqui um dos personagens para trazer uma comoção pro filme. O personagem que é sacrificado é um personagem que você não se importa, que é aquele irmão do Chris Hemsworth, né? Então, assim, cara, pouco importa aquilo. Então isso acaba meio que tirando um pouco do peso do personagem do Van Damme. Você já sabe que ele vai fazer o espacate, que ele vai ser um cara ameaçador ali, mas comparado ao Mel Gibson, mano, o Mel Gibson é um baita de um ator. Então, ele tem só o olhar dele, né? Aquela, pra mim, é uma cena icônica e é a melhor coisa da franquia como um todo, que é a cena em que o Barney tá conversando com o Tony Banks, né? E os dois se relembram da época em que eles eram amigos, porque o Tony Banks fundou os Mercenários junto com o Stallone, né? Com o Barney Ross. E aí, aquela cena em que eles finalmente conseguem capturar o Tony Banks e eles conversam. Tá, aquela cena em que eles conversam, dizendo, eu trabalhava com você, mas você escolher esse caminho aqui, oposto. E, tipo, não tinha muito diálogo, era só o olhar. Cara, aquilo ali é a melhor coisa dessa franquia, porque você viu ali interpretações, você sente que o personagem do Tony Banks é ameaçador, tá? Ok que talvez eles foram covardes um pouco na questão da escolha do personagem que o Tony Banks iria sacrificar, né? Que no caso foi o Caesar, né? Do Terry Crews.
Só que a gente sabe que o Caesar, dentro dessa franquia, ele nunca foi muita coisa, né? Ele tá ali porque é o Terry Crews, tá ali e foda-se, é isso. Mas se ele tivesse matado o Gunner, por exemplo, que é o Dolph Lundgren, talvez teria um peso um pouco maior. Se ele tivesse matado o Schwarzenegger, por exemplo, teria também um peso um pouco maior. E por falar em Schwarzenegger, talvez esse seja outro ponto que eu acho ruim no filme, que é você ter o Schwarzenegger e não aproveitar o Schwarzenegger. No segundo filme ele foi um pouco mais aproveitado, mas aqui ele foi relegado a algumas piadas referentes ao Exterminador do Futuro, assim como teve no segundo filme, ele fez isso aqui também. Na verdade, nos 3 filmes da franquia, ele fez a mesma piada. Então, o problema com o Schwarzenegger na franquia Mercenários é isso. Ele se reduz apenas a fazer piada de si mesmo e é sempre a mesma piada. Então, ok, a gente entende que os atores estão velhos e tudo mais. O próprio Schwarzenegger pediu para não fazer cena de ação porque ele estava cansado. Mas, cara, dava pra você investir um pouco mais de dinheiro, colocar um dublê, sem que a gente percebesse que tem um dublê ali, a gente sabe que é um dublê. Mas, cara, bota ele pra fazer alguma coisa que não seja só piadinha, né? E uma coisa que seria bem interessante aqui, a cena que o Stallone tá no hospital com o Caesar, o Schwarzenegger oferece ajuda, né? No filme aqui ele interpreta o Trent. E ele oferece ajuda e o Stallone diz, não, eu não preciso da sua ajuda, eu trabalho sozinho, e é isso. Cara, eles perderam uma ótima oportunidade ali de colocar os dois juntos e agora o Schwarzenegger liderar o grupo dos mercenários junto com o Stallone, né? Aí, muita gente esperava isso, né? Mas para ter uma desculpa para que isso não acontecesse, o que eles fizeram? A ideia de que os dois são rivais, o que até certo ponto é interessante, porque na vida real, durante os anos 80 e 90, os dois atores eram rivais, eles ficavam disputando para saber quem que fazia os melhores filmes. Ok, é legal essa referência, mas cara, ainda assim dava para você colocar o Schwarzenegger e o Stallone para fazer juntos ali, eles liderarem agora os mercenários e ir para frente com os Tony Banks, porque ambos fizeram parte do passado dos Tony Banks, né? Então é uma parada que acho que poderia ter funcionado, mas eles escolheram descartar o Schwarzenegger e deixar ele pra lá e... Mano, como é que você pega o Exterminador do Futuro e não faz nada com ele aqui? Entendeu? Então, tipo, pra mim isso não faz o menor sentido. E talvez seja por isso que os Mercenários 3, nesse aspecto de aproveitar os astros envolvidos na produção, ele seja o pior filme, com exceção do quarto. Na verdade, o quarto filme, como eu falei, ele não existe, né? Então, o que eles não fazem no terceiro filme, ou seja, eles pegam atores grandiosos e não trabalham muito bem eles. E no quarto filme eles fazem pior. Só que o quarto filme, cara, não conta, porque é um lixo. Aquilo ali é um lixo completo. Eu tenho ódio só de lembrar daquele filme. Mas, em contrapartida, a gente tem também um outro ponto dessa história aqui, que é a metade pro final. Beleza, agora o Barney não quer mais colocar os seus amigos em risco, sendo que eles mesmos escolheram esse caminho, eles são adultos, são livres, leves e desimpedidos, mas o Stallone decidiu, não, eu não quero mais trabalhar com vocês, eu vou em busca de um outro grupo para enfrentar os Tony Banks, porque senão vocês vão morrer, eu não quero que vocês morram e tudo mais. Só que aí, outra oportunidade desperdiçada da franquia é que eles poderiam chamar atores novos, né, dos filmes de ação. Muita gente especulou na época, vai chamar o The Rock, o Vin Diesel, o Tom Cruise. Ok, é impossível colocar esses caras no mesmo filme, porque senão o orçamento do filme vai lá pra cima. Mas tem atores novos, né, na mesma idade que a Ronda Rousey, por exemplo, que eles escolheram para estar aqui no filme, que eu nunca entendi, não faz o menor sentido. A Ronda Rousey, ela foi escolhida para participar do filme só porque ela lutava em MMA. Só por isso, tá? Mas, cara, não, é o mesmo que você pegar e botar o Anderson Silva. Não faz sentido, não é só porque é lutador ou luta arte marcial na vida real que vai funcionar. Não funciona. Então, assim, ó, dava pra você ter pegado outros atores mais recentes. Porque, por exemplo, o Jason Statham, ele tá na franquia desde o primeiro filme e ele faz parte da nova geração de atores de ação. Então, beleza. Por que vocês colocaram o Jason Statham? Eles não colocaram o Scott Adkins no segundo filme, que também faz parte da segunda geração de atores. Então, por que você não colocou, sei lá, o Michael J. White nesse terceiro filme? Sabe? Ele faz parte da nova geração de atores também. Você poderia ter colocado o Danny Trejo, que já é um ator um pouco mais velho também, mas ele faria um pouco mais de sentido do que o Ronda Rousey, por exemplo. Entendeu? Naquela época, o Chris Evans estava fazendo muito sucesso com Vingadores. Cara,
saquei que ele era um cara muito caro para a indústria, mas por que não colocar um cara do naipe do Chris Evans ali? Entende o que eu tô querendo dizer? Para que colocar esses lutadores de boxe e MMA que ninguém conhece, nunca ouviu falar, se você pode colocar atores da nova geração? Se não dá pra botar um The Rock, bota um Danny Trejo, bota um Chris Evans da vida, né? Um Chris Evans que não é o Chris Evans, sei lá. Inclusive no filme tinha o Glenn Powell, que tá fazendo muito sucesso hoje, né? Ele fez Top Gun Maverick, por exemplo. Mas naquela época ninguém conhecia ele, então, sei lá, cara, se os Mercenários 3 fosse lançado hoje, você tinha muito ator da hora pra botar. Chris Hemsworth, Alan Richardson da série Reacher, né? O Keanu Reeves nem faz sentido botar porque ia encarecer demais o projeto. Mas, cara, tem tantas opções hoje em dia, você poderia botar o John Bertal, que fez o Punisher, por exemplo, mas não, eles preferiram colocar os lutadores de boxe sem carisma, e aí, pra mim, esse é outro ponto que me tirou completamente do filme. Então, assim, você pega atores mal aproveitados, lutadores de MMA que não faz o menor sentido, aí o Stallone vai lá e troca a equipe antiga por esses lutadores de MMA, e são sem carisma, não faz sentido. Então, o que realmente se salva nesse filme? Como eu já falei, Mel Gibson. Se fosse outro ator fazendo esse vilão, esse filme seria tão ruim quanto o quarto filme. E aí você pode perguntar, tá, mas a produção do filme, a edição, a montagem, os efeitos especiais são superiores aos outros dois filmes. Sim, nesse aspecto técnico, o filme é realmente superior e é o melhor da franquia. Em relação aos astros envolvidos, ele também é o que tem os melhores astros, né? O que tem, eu acredito que se eles não tivessem usado o Van Damme e o Chuck Norris no segundo, eles poderiam ter colocado eles no terceiro, que ficaria ainda melhor. Então, você tem um terceiro filme que tem bons efeitos especiais, boa edição, boa produção, boa direção, boas sequências de ação e boas estrelas. O problema é que eles não trabalham muito bem o personagem do Wesley Snipes, do Dolph Lundgren, nenhum deles é bem trabalhado, e tem aqueles personagens de MMA e eles perdem tempo tentando desenvolver esses personagens, e isso, pra mim, é o grande erro dessa franquia. Mas eu esqueci de falar de um errinho que talvez coloque uma pá de cal nesse filme e que coloca ele abaixo, sim, dos outros filmes. Porque não adianta, cara, você ter uma técnica excelente, boas sequências de ação, um filme que tem um orçamento melhor e que tem aspectos técnicos melhores que os anteriores, se você não tem o que realmente interessa, o que realmente importa, que é trabalhar melhor essas estrelas aqui no filme. E também, claro, o que se espera de um bom filme de ação: cenas de ação e, dentro da franquia Mercenários, violência. Cara, esse filme aqui tem tudo, menos a violência. Porque eles precisaram fazer o quê? Queremos alcançar um público maior. Naquela época a Marvel estava no auge, estava explodindo. Então eles pensaram, bom, queremos fazer o que a Marvel está fazendo. A gente pode fazer nosso multiverso de filmes de ação aqui, mas a gente quer atrair um público menor, né? Então a gente vai diminuir a classificação indicativa, só que para isso a gente precisa reduzir a violência. Ou seja, eles pegaram um filme que faz parte de um público-alvo que quer ver as cenas de violência para poder atrair um público-alvo que precisa, que não pode ver cenas de violência. Ou seja, basicamente você está acabando com o seu filme. Você está dizendo, ó, eu vou lançar o Mercenários 3, mas não vão assistir no cinema. É o mesmo que você dizer isso, sabe? Porque mano, o Mercenários 1 e 2 foi feito pro público dos anos 80 e 90, tá? Não é um filme feito para quem tá crescendo assistindo os filmes da Marvel, por exemplo. É um filme feito pro cara de 40, 50 anos que cresceu vendo esses caras, tá ligado? Então não faz sentido você reduzir a violência. O que o cara de 40, 50 anos que assistiu Stallone, Schwarzenegger, que viu o Rambo, Exterminador do Futuro, quer ver? Violência, é isso que ele quer ver. E aí eles pegam e tiram. Cara, sem contar em tudo isso que eu já falei, os caras vão lá e tiram a violência do filme, que é a alma da franquia, aí não tem como. Só o Mel Gibson mesmo pra salvar esse filme aqui. E é por isso que eu considero que Os Mercenários 3, ele não é nem o pior e nem o melhor filme da franquia. Ele fica ali no meio termo. Porque, de fato, em questões técnicas ele é o melhor. Em questão de estrelas, ele é o que apresenta as maiores estrelas, por isso que é o mais caro. Mas em questões de sequências de ação e de tentar não aproveitar os atores que tem para colocar outros atores que ninguém quer ver, isso torna ele um filme pior do que o primeiro e do que o segundo. É por isso que a minha nota para Mercenários 3
é 6. Não é um filme horroroso, horrível, ele tem um fator de reassistibilidade que é interessante, dá pra rever só por causa do Mel Gibson, mas fora isso, é isso. Então, pra encerrar de vez os meus vídeos sobre Mercenários aqui, a minha lista, né, o meu ranking de filmes favoritos de Mercenários é Mercenários 2, Mercenários 1, Mercenários 3 e Mercenários 4, lá na puta que o pariu, porque não é só o pior filme da franquia, mas é o pior filme que eu já vi na minha vida. Então, se você quer saber a minha opinião sobre os outros filmes da franquia, clica aqui no card aqui em cima e no link da descrição para você ver os outros vídeos e também comentar qual o melhor filme da franquia Mercenários. E também não se esqueça de se inscrever nesse canal para ajudar o canal a crescer e deixar o seu like. É isso, pessoal. Um abraço e valeu.